Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos mais uma vez aqui com as análises dos capítulos do mangá de Jujutsu Kaisen, indo para esse capítulo 266 intitulado A Batalha Decisiva na Terra Assombrada de Shinjuku, parte 37, onde a gente está de certa forma chegando ao final dessa batalha e aparentemente vemos que Megumi Fushiguro talvez terá salvação em meio a tudo isso. Mas é como tudo isso e muito mais vai se desenrolar daqui pra frente. É só depois de vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e, claro, também ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa a ver o Itadori mais uma vez entrando em contato com a alma do Fushiguro, onde através de todos esses cortes do Itadori que funcionam na alma do seu alvo, onde ele vê no fim das contas que o Fushiguro já não aguenta mais nada disso. Ele mesmo fala pro Itadori já chega. Ele queria criar um mundo onde a Tsumiki, a sua irmã, não teria que enfrentar um sofrimento injusto. Mas mesmo que ele falhasse em criar esse mundo, no mínimo ele ali, desde que estivesse ali por perto, ele iria ali ao máximo sustentar essa vida vulnerável, onde ele poderia enxergar na sua irmã, comer refeições que ele preparava com as suas próprias mãos, observar as roupas secando ao sol e ver a Tsumiki caminhar ao lado de alguém como Itadori no pôr do sol. Esses momentos sim trariam felicidade ao Fushiguro, mas ele vê que já teve o bastante. O próprio Itadori começa a refletir bastante sobre tudo isso e é um lance bem interessante, onde ele vê que a doença ali do avô dele começou com um câncer no pulmão, mas o avô dele recusou o tratamento intenso com efeitos colaterais fortes nos estágios iniciais da doença. E com isso, o próprio Itadori pensou que, como ele é alguém fisicamente forte, ele não se conecta com essa noção de rejeitar esses tipos de tratamentos ou até mesmo o conceito de eutanásia, pois é o tipo de coisa mais para outras pessoas. Ele poderia suportar esse tipo de dor, mas ele vê que deve ser muito difícil para, por exemplo, pessoas no estado já do avô dele. E é algo que ele começa a entender esse tipo de pensamento do avô dele. O próprio Fushiguro nesse momento já não tem mais vontade de viver. Ele mesmo vê que depois de chegar ao colégio Jujutsu e passar por muitas experiências horríveis e pensar na possibilidade disso continuar sem fim, ele começou a entender e ter empatia pelas decisões por pessoas que enfrentam realidades inevitáveis como a do seu avô. E é justamente por isso que o próprio Itadori não deseja esse tipo de situação para ninguém. Ele nem mesmo consegue mais aguentar toda essa dor e sofrimento, então ele é bem sincero e fala de que é justamente por isso que ele não pode dizer para o Fushiguro continuar a viver. Só que a gente então volta para o campo de batalha com o Sukuna usando o protótipo ali do domínio simples, que é a Sexta Oca Divine, para se proteger ali dos golpes da expansão de domínio do Itadori quando os dois encontram-se agora cara a cara. O próprio Sukuna volta ali para sua verdadeira forma, 4 braços, os 3 olhos, a boca na barriga e tudo mais, e encontra-se diante do Itadori.
ele percebe que o método desenvolvido pelo Gojo de destruir e restaurar o seu cérebro com energia amaldiçoada reversa para recuperar a técnica amaldiçoada esgotada pelo domínio é muito arriscada de se executar no cérebro do Sukuna nesse momento, que ainda está sendo afetado pelos resquícios do vazio infinito. Entretanto, porém, oposição a tudo isso, ele ainda tem uma carta na manga. Em comparação a domínios que materializam construções mentais, que são as expansões de domínios, a sexta oca de Vime e o domínio simples possuem uma emissão de energia amaldiçoada menor, embora sejam capazes de atrasar o tempo necessário até que a técnica de acerto garantido dentro do domínio afete a si. A técnica do domínio, sem exceção alguma, irá ultrapassar essas proteções e acertará o usuário cedo ou tarde. Entretanto, Sukuna compensa a emissão baixa de energia amaldiçoada ao manter o selo de mão, mesmo depois de ativar a sexta oca de Vime. Porque para e pensa, um feiticeiro normal, quando entra numa expansão de domínio e tenta se defender, ele precisa usar um domínio simples ou alguma técnica anti-domínio. Só que para ativar esse tipo de técnica, ele precisa usar as duas mãos para fazer os selos de mão. E isso faz com que ele não consiga atacar de nenhuma outra forma, a não ser com as pernas, apesar que manter o equilíbrio diante desse modo seria um tanto quanto complicado. Só que o Sukuna, ele tem 4 braços. Ele pode usar 2 para fazer os selos de mão e manter ativa a técnica anti-domínio, enquanto os 2 que restam ele pode lutar tranquilamente contra os seus oponentes. E é isso que permite a ele continuar a lutar sem que seja acertado pelo domínio. A gente então vê com o alçar de voo dos pássaros Itadori e Sukuna, um partindo para cima do outro. O rei das maldições vem tentando acertar um chute contra o Itadori, que agarra a sua perna e ainda começa a acertar alguns socos contra ela, mas ele acaba sendo arremessado em direção ao chão pelo Sukuna, que emenda uma joelhada na cara do Itadori e depois em seguida desfere um soco contra o seu rosto, mandando ele voando para longe. O próprio Sukuna reconhece que está surpreso. Está muito surpreso com o quão furioso ele fica quando ele é menosprezado, pelo simples fato do Itadori ter sentido pena dele. Ele vê de que será muito divertido fazer alguém além do Itadori pagar por isso. O Itadori, nesse mesmo momento, começa ali a se encontrar com um pequeno Fushiguro naquele mesmo beco em que o Fushiguro encontrou o Gojo depois que o Gojo matou o Toji e o Gojo acabou indo cuidar do Fushiguro, onde o Mini Megumi, vendo qual é a desse cara que está na sua frente. O próprio Itadori que disse que não poderia pedir para que o Fushiguro continuasse a viver, porque ele mesmo já não consegue mais aguentar todo esse sofrimento e ele não quer que mais ninguém passe por esse tipo de situação, e principalmente um dos melhores amigos dele. Só que ele vê de que ele vai se sentir sozinho sem o Fushiguro por perto. E é justamente com isso que, graças a esse gatilho, repentinamente no meio da luta, a perna esquerda do Rei das Maldições é puxada pelas sombras. Só que a gente vê que com o Horaga destruído e a técnica das 10 sombras que estavam em posse do Sukuna tendo perdido a sua funcionalidade, essas sombras, sem sombra de dúvidas, são do Megumi Fushiguro. A alma que devia ter sido afundada no banho foi reanimada por conta dos
cortes do Itadori, que já tem a chance perfeita de partir com tudo, acertando um socaço em cheio contra a cara do Sukuna, que sai nesse momento voando. O próprio Itadori, quando observa isso, abre um sorriso, entendendo que o Fushiguro ainda vai decidir lutar. Ele ainda não desistiu de tudo, e o Itadori aproveita essa chance para partir numa arrancada, sentar uma sequência colossal de socos contra o Sukuna. O Itadori agarra a cabeça do Sukuna, só que em contraparte o Rei das Maldições faz o mesmo com a cabeça do Itadori. E um desfere um soco na cabeça do outro numa página dupla sensacional. Só que a gente vê que os golpes do Itadori acabam nesse momento sendo muito mais fortes. O próprio Sukuna percebe que, como esperado, os golpes ressoantes do Itadori têm efeitos que não podem ser revertidos nem mesmo pela sua técnica amaldiçoada reversa. E nesse ritmo, a sexta oca de Jin vai se quebrar. Só que antes da técnica antidomínio do Sukuna se quebrar, o que quebra é ali aquela espécie de manopla que a gente tinha nas mãos do Itadori, que serviam como uma espécie de ferramenta amaldiçoada. Só que isso não impede o Itadori de tentar ali acertar um soco contra a cara do Sukuna. Só que nesse mesmo momento o Itadori percebe a técnica do Sukuna foi restaurada usando o mesmo método que o Gosho. Ele forçou a recuperação da sua técnica esgotada, destruindo e reconstruindo seu cérebro com a sua energia amaldiçoada reversa. Bom, a única coisa que dá pra imaginar é que milagrosamente, especificamente nesse momento, ele se recuperou de todos os efeitos do domínio do Gojo, apesar de ser muito conveniente, mas um tanto quanto aceitável. Já que isso ainda assim não dá tanta vantagem para o Sukuna nesse momento, já que quando o mesmo vem expandir o seu domínio, ele olha para a mão esquerda do Itadori. Ele percebe que ele está sem 2 dedos, sendo que, lembrem-se, um deles foi arrancado pelo próprio Sukuna quando ele estava dentro do corpo do Itadori para passar ali a sua consciência para o Fushiguro, mas o ponto é, e onde está esse outro dedo? Porque com o fim do capítulo a gente vê um estranho dedo no fim de um túnel, que é um looping colossal descendo para baixo. Bom, só dá pra descer para baixo, na verdade. Mas a gente vê um dedo ali que, bom, é o dedo do Sukuna, só que a gente para e pensa que, bom, o Yuta não tinha feito a Arika comer o 20º dedo do Sukuna para que ele conseguisse usar os cortes do Sukuna. Bom, aparentemente não foi esse dedo que ele comeu e sim o do Itadori. O que faz sentido por conta de, bom, algumas coisas que vão acontecer no próximo capítulo, e particularmente muito da hora. Mas eu não vou dar spoiler, apesar de eu acho que é um tanto quanto inevitável não receber spoiler do que acontece no próximo capítulo, principalmente sendo que no momento em que eu tô gravando esse vídeo, o capítulo 267 já saiu há pelo menos quase uma semana, muito provavelmente, mas o ponto é que tem uma explicação muito interessante por trás de tudo isso e a volta de uma personagem muito, mas muito amada pelos fãs. Só que a gente só vai ver tudo isso e muito mais prosseguir apenas nas cenas dos próximos capítulos, porque eu já vou me despedindo, é claro, de todos vocês. Mas eu espero imensamente que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. E então, falou, valeu, eu fui.